Vocês nos ouvem, deputado? Presidente, estão nos ouvindo agora? Voltamos a ouvir aqui, ó. Opa, vamos lá. Uma pena que a conexão ela não está Jovem Pan. aí. Presidente, nós estávamos falando a respeito aí desse seu retorno, da tua liderança em relação ao segmento da oposição. Eu quero entender do senhor como é que o senhor vai lidar com as ações que hoje encontram-se tanto na Justiça quanto no Tribunal Superior Eleitoral, seja visando o aspecto criminal ou o aspecto de inelegibilidade. Você tem receio dessas ações que estão tramitando, presidente? Olha, a questão do Tribunal Superior Eleitoral, o advogado do partido está tratando nesse assunto. Eu não vejo materialidade em nada. A ação mais forte contra mim é uma reunião que fiz com embaixadores, mais ou menos, meados do ano passado. Eu não vejo por quê. Porque a política para tratar com embaixadores é privativa minha. Eu não vejo motivo para querer me julgar inelegível por causa disso. Questão criminal. Basicamente a CPI da Covid. A PGR tem pedido arquivamento de praticamente tudo. E essa questão, por exemplo, vocês veem que cada vez mais a questão da Covid, temos notícias novas. O AMS acabou de dizer agora que as 2 doses é suficiente para quem tem até 60 anos de idade. Não vou entrar no mérito, porque para não dar margem para me criticarem por aí. Tem um livro agora que eu não li ainda, tive informações sobre ele apenas, chama-se Invasão Silenciosa, de uma senhora médica que trabalhava com Fauci lá nos Estados Unidos, que foi aquele que deu a maior força para a vacina. Ela percebeu que algo não estava de acordo com aquilo que ela havia aprendido e resolveu escrever um livro com detalhes sobre a questão da vacina. Né? Então, é uma pena que no Brasil você não possa discutir esse assunto, que passa a ser crime discutir esse assunto. Agora, ele está sendo acusado de ações, né? Que realmente poderiam, ao ser julgado, me tornar inelegível. Se bem que me tornar elegível tem que ser uma condenação em segunda instância. Os processos não irão para a primeira instância. Eu tenho mais de 200 processos, que é uma coisa que eu acho, né, que eu deveria ter o amparo para me defender das ações. Eu estou me defendendo das ações. É inadmissível um ex-presidente responder tantas ações e arcando com a despesa disso tudo. Agora, se me comparar com outros ex-presidente, Dilma Rousseff, por exemplo, foi cassado, o Senado deu a palavra e continuou com o direito político. O outro foi tirar o cara da cadeia com 3 condenações por unanimidade e tornar o cara elegível e se elegeu. Qual é a materialidade? Sim. Qual é a acusação Presidente, que pesa para valer contra mim? Sim, nesse caso específico em relação às joias, eu quero entender do senhor o seguinte: o primeiro e o segundo pacote de joias, o senhor já deu uma explicação muito clara. Agora eu quero entender do senhor o seguinte: esse terceiro pacote de joias, que inclusive foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, por que o senhor colocou esse terceiro pacote no seu acervo pessoal? Por que o senhor não devolveu esse terceiro pacote? Vou te perguntar uma coisa aqui. Por que o Estado de São Paulo fez a matéria sobre o primeiro e o segundo conjunto de joias? Porque está cadastrado. Outra, quem classifica se é acervo pessoal público não sou eu. Tem um pessoal lá na Presidência da República, que são servidores de carreira que classificam. E na lei fala que eu posso até usar, não posso vender. Agora, como criou-se o problema, está à disposição. E o TCU, por liminar, disse que eu poderia ter a posse dessas joias. Depois foi julgada a liminar na frente, ela caiu. Qual foi a decisão final? As joias foram entregues para a Caixa Econômica Federal e 2 armas foram entregues para a Polícia Federal. Esse outro conjunto está à minha disposição. Então não teve nada escondido. Se não tivesse sido cadastrado, o Estado de São Paulo não faria a matéria. É muito simples. Outra coisa, são milhares de presentes. Eu tenho acesso a eles? Não, até por questão de segurança. Não interessa que presente seja. Todos passam por esse órgão lá na Presidência da República, classifica e manda para um acervo. Agora, o acervo não é na presidência. O acervo eu tenho que ter uma fundação. Não vou criar a fundação. Eu pretendo 2/3 do meu acervo já doei para a fundação. Me ajudei. Foi para o arquivo, foi para a Biblioteca Nacional, outro para um órgão público também. Sobrou uma outra parte. Estão lá 3.000 camisetas de futebol. Não sei o que vou fazer com isso. Tem lá uns 50 relógios. Tem relógio que vale R$10, tem mais R$200. Tem lá 50 facas, tá, que vem ao longo da minha viagem pelo Brasil todo.
Olha, e o TCU anunciou que vai fazer uma auditoria. Um grupo de joias, em 2021, ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa, que parece que é um valor alto, né? Seria, quando ela foi apreendida pela Receita, valia $1 milhão, um valor bastante alto. Depois, quando apareceu, meu nome passou para 3 milhões de euros. Tá? Então, se não tivesse no cadastrado, se eu tivesse tentado camuflar isso aí, jamais o Estado de São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Muito bem, presidente. Agora, joias caras, sim, caríssimas, até pela relação de amizade que eu tive com o mundo árabe. Muito bem. Presidente, tem pergunta do Felipe Campos. Acho que o senhor vai lembrar bem do Felipe Campos. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia. Você já sentou no meu colo, Felipe? Eu já sentei no seu colo com muito orgulho, presidente. Fala, Felipe, Felipe. Eu sou talvez o único gay que sentou no colo de Jair Bolsonaro. Olha. Não vai dizer que sempre tem a primeira vez na casa. Bom, presidente, uma coisa que eu acho que todos querem saber, principalmente, eu acho que nessa sua ausência, é se a Michelle realmente vai ser a sua sucessora e se você vai viajar com ela aí, visitando os outros estados, enfim, como que vai ser essa sua agenda, principalmente com a Michelle agora? Primeiro, viajar com a Michelle não tem preço. Outra, alguém lançou o nome dela, ela falou que não quer saber de cargo no executivo, está fora disso aí, até porque não tem a vivência. Até para você ser prefeito, não é fácil. Eu vejo muitos prefeitos que, quando terminam o mandato, apesar de ter feito um bom trabalho, se arrepende, dado o número de processos que responde, e as pessoas foram probidade administrativa. Então não é fácil isso. Então ela é uma pessoa que não tem essa vivência política. Todo mundo pode disputar um cargo eletivo, desde que tenha idade, etc., né? Mas tem que ter algo mais. Eu tive dificuldade para ser presidente, mesmo com 28 anos de deputado federal. Tem coisa que só descobri quando eu cheguei lá. É uma dedicação 24 horas por dia, a semana toda. Tá? Então a Michelle está fora disso, Felipe, tá? Ela não deseja. Nós temos uma filha de 12 anos, ok? Está estudando aqui em Brasília, a preocupação dela é isso aí, agora ela quer colaborar. E você pegar o trabalho da Michelle, com todo respeito, a minha esposa, a gente é suspeito para falar da esposa da gente, né? Ela fez um trabalho, do meu entender, excepcional. Não ganhou nada com isso, não teve cargo em comissão, nada, e se dedicou às pessoas com deficiência. Eu costumo dizer, né? Eu fui conhecer pessoas raras com ela. Quem de nós tiver acesso a uma pessoa rara, nunca mais vai reclamar da sua vida. Nós tivemos acesso às mulheres escalpeladas, que vi na região amazônica, e lá na ilha de Marajó. São senhoras que se descuidaram, né, no seu meio de transporte, que geralmente é uma embarcação com eixo longitudinal, que teve o cabelo enrolado no eixo, ela perdeu o couro cabeludo e, por vezes, perdeu todo o couro da face também. E elas viviam escondidas, essas mulheres. Uma das coisas que acontecia era isolado pela família, muitas vezes, né? Ô, Bolsonaro, tô achando que você tá vendo... Nós conseguimos aí o BPC para elas, conseguiu muita coisa. Então a Michelle tem esse lado de trabalhar aí dessa forma. Tô achando... não pretende ter um cargo executivo. Tô achando que a resposta para essa pergunta do Felipe, em resumo, é sim, hein? Não, para executiva ela não deseja, não. E eu não vou proibi-la de fazer isso aí, ela vai conversar comigo, etc. Mas ela já adiantou para mim, quando saiu a primeira vez, começou a levar pancada. A Michelle furtou as moedinhas do lago. Ela tinha um recibo lá, 2.000 e poucos reais, que foi pego as moedinhas e entregou pensando em caridade. Ela matou as carpas. Tá? O Bolsonaro matou por obesidade 2 emas. Tá? Então começamos a levar pancada. O homem que tomava conta lá, porque aquela parte do Planalto é bastante grande. Tá? Tem lá taifeiros, servidores, gente que cuida de grama, de não sei do que. Tá? Ela, via o assessor dela, maltratava os pessoais. Daí começa a pessoa a dar pancada. Mas ela seria uma boa... Ela seria uma boa presidente, caso ela quisesse e fosse eleita? Fala aqui, aí cuidado, tem uns 20 deputados aqui. Muito bem. Bolsonaro, vou passar a palavra para o Mano Ferreira, por favor. Vamos falar objetivamente. A menor Câmara Municipal do Brasil tem 9 vereadores. Tá? Cidade aí, com poucos mil habitantes.
Não é fácil, muitas vezes, o prefeito conversar com 9 vereadores. Um presidente conversa, ou tem que conversar com praticamente 594 parlamentares. E cada um tem os seus interesses regionalizados. O Brasil é um país continental. O Nordeste tem seus problemas, a região Sul tem outros. Por exemplo, descobri durante o segundo ano do mandato meu que faltava água em Bagé, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, conversando com o prefeito Lara. Foi conversar comigo e resolveu na mesma hora. Ligamos lá para o Ministério da Defesa e já passou da metade lá, a barragem barragem de Arvorezinha, lá em Bagé. Sim. A gente não sabia disso. Por exemplo, por que, por exemplo, Santa Quitéria não podia extrair lá material radioativo, no caso urânio? Resolvemos os problemas. O Bolsonaro... A Rota 762 de Minas, buscamos alternativa para isso. Sim. Região do Vale de Jequitinhonha, não podia extrair lítio de lá, porque o governo não era um presidente que mandava. Tinha muitos interesses de grupos que loteavam esses cargos. Então não podia dar certo. E conosco nós agimos de forma diferente. Agora, para você conseguir isso, não é fácil. Não vou dizer que agradei todo mundo no parlamento. Eu fui parlamentar, já fui oposição. Sim. Tá? Ô, Bolsonaro, deixa eu te falar um negócio. Com todo respeito, a senhora Michele não tem essa vivência para enfrentar uma batida dessa. Sim. Deixa eu passar a palavra para o nosso Mano Ferreira. Bolsonaro, aqui no programa nós temos Antônia Fontinelli, temos Mano Ferreira, Daniel José, mas esse que eu vou passar agora é o que menos tem apreço pelo senhor, viu? Cá entre nós. Assim. Bom dia, presidente. Obrigado por conceder essa entrevista aqui no Morning Show. Eu queria perguntar o seguinte: passados 3 meses, o senhor teve bastante tempo para refletir no exterior e tivemos um acontecimento fundamental para todos que se preocupam com a democracia brasileira no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do senhor invadiram os prédios dos 3 poderes da República. O que eu queria perguntar é: o senhor se arrepende de não ter dado com clareza uma mensagem para que eles voltassem para casa, aceitassem o resultado das eleições, respeitassem a democracia brasileira e, enfim, respeitassem as instituições? Ou seja, qual a autocrítica que o senhor faz sobre o seu papel como líder dessas pessoas? Foi um movimento espontâneo por parte da população, que resolvia ir para a porta dos quartéis por questão de segurança. O episódio do dia 8 vai ser esclarecido via CPMI, que num primeiro momento o Lula e seus políticos queriam conseguir, 2 dias depois conseguiram a assinatura, se gabavam, né? Olha, conseguimos a assinatura, vamos agora enterrar a direita. Bem, poucos dias depois viram que não foi bem assim aquela história. A CPMI vai realmente trazer a verdade e mostrar o que aconteceu. Então, aí, o senhor... A grande mídia deu espaço àquele cara, com cara de maluco lá, derrubando um relógio na presidência com a camisa estampada lá. Então, o senhor está dizendo que não tinha poder de liderança... Ninguém concorda com essa invasão. O senhor está dizendo que não tinha poder de liderança sobre os manifestantes? Pelas informações que nós temos, aquilo foi preparado algumas horas antes. Eu ouvi ontem o Marcos Duval falando lá no Senado como se comportou a segurança naquele dia. Se você ver, tem uma imagem de drone, onde o pessoal estava lá no Congresso, e do lado ali da presidência e do Supremo tinha lá uns 60 seguranças. E depois seguranças sumiram de lá. A própria presidência pernoita ali 24 horas por dia, uma companhia do Exército pronta a qualquer coisa. Ninguém, a porta da presença pela rampa, quantas vezes eu quis sair ali para cumprimentar o povo e levava 5, 10 minutos para achar a chave. Mas não é papel da liderança... Agora isso daí, a CPMI vai botar em prato limpo. Presidente, mas quando... Quem estava errado não. Quando o MST invade terras, todos nós cobramos do PT uma mensagem clara de rejeição da invasão de propriedade, do desrespeito à lei. Não é papel da liderança política, nesse caso do senhor como líder dos manifestantes que invadiram, ter dado uma fala mais enérgica de que aquilo estava errado e que deveriam ir para casa? Pessoal, não compare. Todos os movimentos que nosso pessoal participou, e foram vários ao longo desses anos todos, você não via uma lata de lixo quebrada, queimada, ou uma vidraça quebrada. Nada.
o pessoal ia com suas famílias, com seus filhos, pessoas de idade, até 90 anos de idade, e participavam disso aí. Esse movimento foi pacífico por parte deles. E não houve nenhuma ordem contrária para que eles usassem esses espaços no Brasil esse tempo todo. Se você quisesse que eu desse uma ordem, primeiro que eu não mando em ninguém. Nem em casa eu mando, né? Quem dirá a opinião pública como um todo. Então o senhor está dizendo que não tem capacidade de liderança política sobre os seus militantes. O nosso pessoal não fez, no meu entender, nada que desabonasse, nada que infringisse a lei. Tinha pessoas que participavam antes daqueles eventos. Agora, por que o PT, por que o governo não quer CPMI? É muito simples. Por que não quer? O que tem a temer? Tem documentos ou não tem? O documento da BIM ou é da Polícia Federal? A PRF acompanhou o começo de janeiro, as movimentações pelo Brasil, ou não? Há poucos dias me acusaram de eu ter manipulado, bisbilhotado a vida de 10 mil pessoas por uma máquina lá da BIM. Essa máquina da BIM foi comprada no governo Temer. Ela tem a capacidade de monitorar os sinais telefônicos. Isso talvez tenha sido usado pela BIM. E talvez isso tenha sedimentado o estudo para os órgãos de segurança. O presidente, deixa eu girar. O Marco Duval falando de sigilo caindo, muita coisa vai acontecer no Brasil. Está na nossa frente. Eu conheço, logicamente, a linha de vocês são isentos, vocês transmitem um fato, né? E não aquilo que achava que deveriam transmitir para as pessoas. Presidente, deixa eu passar... O governo tentou, não conseguiu retirar a assinatura, nós vamos resolver essa questão do 8 de janeiro. Deixa eu passar a palavra agora para a Antônia Fontinelli. Ela está brava com o senhor, o presidente, mas ela vai explicar por quê. Por favor, Antônia. Eu tô brava com ele, não. Um dia eu tenho raiva dele, outro dia eu tenho amor por ele. Eu já disse pra ele que o meu negócio é com ele, entendeu? Dá vontade de eu puxar a orelha dele. Você reparou que tá todo mundo lhe chamando de presidente? Até o mano, que é Lula. Gente de Deus, olha só, a gente vai se encontrar logo, eu vou puxar a sua orelha, mas é porque é uma coisa que eu fui, gente, na casa dele pela primeira vez do Flávio, saí de lá apaixonada por ele, mas um dia eu tenho raiva, outro dia eu tenho amor, e duas coisas que eu já vou de logo perguntar pra você. A primeira esses dias que você ficou lá fora, você tava muito chorão, não gosto de ver você chorão porque você fica bonito ou sorrindo. Então não gosto de ver chorando. A primeira, e aí... Quando te vejo, eu sorrio. Você pensou assim, onde foi que eu errei? Porque eu deixei de de ser reeleito por 2 milhões, é muito pouco. Você chegou a pensar isso? Onde foi que eu errei? Por que eu não fui reeleito? E a segunda pergunta, eu reparei aí que você falou que você fez amizade com o povo árabe. Cadê os sheiks para você me apresentar um homem? Os sheiks, para ela. Olha, o mundo árabe é apaixonado por nós. Logicamente que interessa cada vez mais a aproximação com o mundo árabe. Você pode ver, por ocasião da Covid, nós vimos nos Estados Unidos que eles descobriram que eram dependentes de certos insumos de um país apenas, a Índia. Tá? E lá se começou a diversificar isso aí. O mundo árabe não é diferente. Eles não podem ficar dependentes de poucos ou únicos países para a sua segurança alimentar. E interessa o Brasil. O Brasil é uma coisa fantástica. Então, o meu relacionamento com o mundo árabe foi excepcional. Tá aí os presentes que deram para o chefe de Estado, né? Ou que mandaram entregar para o chefe de Estado. Agora, se um deles vier ao Brasil, a gente conversa e eu te apresento, tá ok? Dani, por favor. Presidente, bom dia. Uma pergunta bem direta, que é o seguinte: se o senhor tivesse que decidir hoje se disputa novamente a presidência ou não, qual seria a resposta? O senhor disputaria a presidência ou não disputaria a presidência? Se tivesse que decidir hoje. E se a resposta fosse não, quem seria o sucessor? Seria o Tarcísio? Então, vamos lá, é o seguinte, olha só. Tem aqui uns 15 parlamentares. Por nós é o nosso já tá, acha que devo... Já é o nosso você. Grito.
E, presidente? Nossa liderança. Presidente, na Prefeitura de São Paulo, o senhor prefere quem? Eduardo Bolsonaro ou Ricardo Salles na disputa da Prefeitura? Olha, eu vejo que o Ricardo Salles é mais experiente, mais vivido para isso. É o terceiro maior orçamento do Brasil, é uma cidade grande, né? Seus problemas, e o Ricardo Salles conhece muito mais do que o Eduardo. Não estou descartando o Eduardo, não, mas acredito que o Eduardo tem que pagar Então, presidente... tem que ficar mais um tempo no legislativo ainda para disputar um cargo no executivo. Presidente, então não existe a possibilidade hoje do PL apoiar o Ricardo Nunes? Não, não vou falar pelo PL. O PL tem um partido, tem uma bancada, aí que vai decidir a bancada de São Paulo, obviamente, né? Que tem que ser consultada. Não sou eu que vou, eu não estou aqui para dar ordem. Eu tô sem mandato, mas não estou aposentado, mas sei o meu lugar. Sim. Bolsonaro, no dia 5 de abril, o senhor vai prestar depoimento lá na Polícia Federal a respeito daquele caso das joias. Qual que é a expectativa, o que o senhor está planejando para isso? Não, sem problema nenhum. Eu disse no começo do programa, por que o Estado de São Paulo publica que eu tinha esses conjuntos de joias? Porque estão cadastradas, estão documentadas. Se não tivesse documentado, não teria achado. Se tivesse mal alocado, recebido, botado no bolso, não tinha achado. Isso não aconteceu. É muito simples. Entregamos ali o primeiro conjunto, né, que chegou na presidência, foi cadastrado. E toda vez que tentamos recuperar o outro conjunto da Michelle foi via ofício. Não foi na mão grande, foi via ofício. Não sei por que essa onda toda. Se estão achando isso como algo que eu fiz errado, eu fico até feliz. Não tem do que me acusar. Tá? Esse segundo grupo de conjunto já está pronto também para ser entregue, sem problema nenhum. Eu confesso que eu não gostei, fiquei chateado de entregar o HK. Tá? Eu sou apaixonado por armas. E essas armas, pela lei, né, eu posso ter a posse delas e não posso vender. Isso está na lei. Teve uma decisão em 2016, se não me engano, do TCU, falando, dado ao valor, pertence ao patrimônio da União. E eu posso dar. Tanto é que a decisão liminar do Augusto Nardes, do TCU, ele disse que eu podia ter a posse da arma, né? Ele avançou até um pouco mais. Não poderia usar, arma não, daqueles objetos, mas não podia usar. Eu não quero ter uma joia em casa nunca, jamais vou ter uma joia desse preço que está aí. Até conversei com a minha esposa, se fosse nossa, o que ia fazer com isso aí? Tá? Leiloar, se fosse nossa. Missão de caridade, fazer bom uso dela, quem vai poder usar uma joia daquela e sair na rua? Então, mas Bolsonaro, no Brasil afora, né? Na tua visão, você que foi presidente da República, por que algum sheik ou qualquer outro empresário daria um presente de 16 milhões de reais a um presidente da República? Na tua visão, o que leva uma pessoa a dar um presente com esse valor tão alto? A rainha da Inglaterra, na pesquisada já falecida, ela ganhou de 50 milhões de reais. Eles têm dinheiro, pô. É o prazer deles dar esse presente. Esse sheik lá, ele me convidou lá, fui na casa dele. Lá é camelo, prato, né? Fiquei na casa dele. Ele tem coisa que nós não temos, né? Tá certo? 3 esposas, por exemplo, tá certo? Não estou querendo 3 esposas para nós. Uma já dá trabalho, né? Uma já dá trabalho. Ele tem a sua vida. Eles são muito bem sucedidos. E tem não é só do petróleo que vem de outras coisas também. Tem cidade ali que vive de comércio, vive de turismo, tecnologia, obrigado aí. São riquíssimos. E eles procuram agradar as pessoas. Né? Eu sou um cara que continua com o meu reloginho aqui, graças a Deus, estou satisfeito com ele. Muito bem, acho que nós tivemos... Agora sim, botado no bolso, eu saí correndo por aí, não foi? O Estado de São Paulo só fez a matéria porque tá lá. Acho que tivemos um pequeno probleminha de conexão aí com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente estava perguntando justamente sobre o caso das joias e tentando fazer uma análise. São 10h53.